Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de introdução à olericultura, uma área empolgante da horticultura que nos leva a explorar o maravilhoso universo das hortaliças, incluindo culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos e frutos diversos. No Brasil, a olericultura deu um salto significativo a partir da década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Naquele tempo, as pequenas explorações diversificadas estavam localizadas nos cinturões verdes ao redor das cidades. Com o passar dos anos, houve uma migração para áreas rurais maiores e mais especializadas, impulsionada por produtores em busca de melhores condições agroecológicas e econômicas. Essa mudança de cenário permitiu que a olericultura nacional se desenvolvesse de pequenas hortas para empreendimentos comerciais bem estruturados. Na década de 1970, o governo federal teve um papel essencial ao apoiar a implantação e o funcionamento das centrais de abastecimento, CEASA, contribuindo para a comercialização de produtos de melhor qualidade. Atualmente, vemos uma tendência crescente de utilização de sistemas de cultivo protegido em estufas ou hidropônia. As características marcantes da olericultura incluem o uso intensivo de tecnologias modernas, que estão sempre em constante evolução. Além disso, é notável o reduzido tamanho das áreas de cultivo, que são intensivamente usadas tanto em espaço quanto em tempo. Existem duas modalidades principais de cultivo de hortaliças: as hortas caseiras, que são individuais ou comunitárias, e as hortas comerciais, cujo objetivo principal é a obtenção de lucro com a venda das hortaliças. As hortas caseiras cultivam uma grande variedade de hortaliças em espaços reduzidos, geralmente com poucas plantas de cada espécie e mão de obra familiar, muitas vezes sem especialização em técnicas avançadas de cultivo. Já as hortas comerciais, visando o lucro, empregam mão de obra mais especializada e fazem uso de equipamentos mais sofisticados. Elas podem ser divididas em hortas comerciais mistas, localizadas próximas a OS Centros Consumidores, e hortas extensivas, que exigem áreas maiores devido à mecanização de alguns processos e, por isso, ficam mais afastadas dos grandes centros. Agora vamos conhecer um pouco sobre a classificação das hortaliças de acordo com o clima. A maioria das hortaliças pode ser plantada o ano todo, mas algumas têm melhor desempenho nos meses de clima ameno, sendo chamadas de hortaliças de inverno, enquanto outras produzem melhor nos meses de clima quente, sendo chamadas de hortaliças de verão. As hortaliças de inverno incluem a selga, agrião, alcachofra, alface, alho, alho-porró, entre outras. Já as hortaliças de verão contam com a abóbora, berinjela, pepino, pimentão e muitas outras. Na região amazônica, o hábito de consumir hortaliças tem crescido, especialmente em Manaus, que concentra quase metade da população do Amazonas. A produção local de hortaliças tem origem nos bairros da periferia e em municípios adjacentes à capital, formando o Cinturão Verde de Manaus. Porém, apesar de muitas famílias viverem da agricultura de hortaliças, algumas delas ainda não fazem parte da dieta alimentar do homem do interior do Amazonas. Por isso, as hortas comunitárias representam uma alternativa promissora para garantir a segurança alimentar das populações rurais na região. Essas hortas promovem a produção de alimentos nutritivos, melhorando as condições de vida de grupos sociais em situação de insegurança alimentar e incentivam o uso de técnicas agroecológicas e educativas. Os olericultores amazônicos cultivam uma variedade de hortaliças tradicionais, como raízes tuberosas, tubérculos, rizomas, folhas e frutos. Além disso, também se destacam os condimentos como cebolinha, coentro e pimentas. Para superar a ausência de certas culturas na região, surgem as hortaliças não convencionais, muitas delas nativas da Amazônia e altamente adaptadas ao clima e solo local. Exemplos incluem a área, o feijão macuco, a taioba branca e a araruta, que são ricas em nutrientes e podem ser cultivadas em áreas com árvores frutíferas, tornando a agricultura mais sustentável. E assim, explorando a riqueza e a diversidade da olericultura, estamos contribuindo para uma alimentação saudável e sustentável em nossa região. Esperamos que tenham gostado desse mergulho no mundo das hortaliças e convidamos vocês a acompanhar os próximos vídeos onde abordaremos mais temas interessantes da agroecologia e da produção de alimentos. Até lá, cultivem conhecimento e semeiem saúde. Obrigado por assistir e até a próxima.